Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos de games, anime, cultura pop e também falamos de sobre cultura gótica. Falo de tudo que eu gosto, tudo aquilo que me interessa. Então vou me apresentar aqui. Meu nome é Melina Juraski, escreve com J, tipo Juraski. Não é igual do Jurassic Park, mas escreve com J. É ler com som de I, porque nome polonês. Eu sou geógrafa, game designer, sou gótica, sou uma mulher trans. E eu também participo num canal chamado Nerds de Esquerda. E este canal, assim como o da Nerds, faz parte do coletivo Autogerida TV, que reúne mais de uma dezena de canais anarquistas aqui no YouTube. Sim, eu sou anarquista. Ou seja, sou anarquista. Hoje vamos falar sobre algumas bobagens que dizem por aí, sobre a subcultura gótica. Todo mundo faz esse vídeo, agora é minha vez de fazer, tá? Tem uns 100 vídeos desses no TikTok, não sei aonde, mas eu não vi nenhum. Eu roubei algumas coisas da página do Keeper, mas a maioria das coisas que tá aqui eu acho que é tão básica que eu nem peguei de lá. Só umas coisas ali que eu achei interessante. A galera gosta de dizer que é gótico, gótico é assim, gótico é assado. Mas como eu vi que algumas pessoas que estão chegando no meu canal ainda estão, tipo assim, sem saber muita coisa sobre gótico e tal. Talvez não são usuários de TikTok, assim como eu, por isso estão desinformados, porque agora vocês só vê essas coisas no TikTok. Por enquanto eu não sou usuário. Eu tenho TikTok, mas eu não uso mesmo. Eu já sou devidamente viciada em outras coisas de redes sociais, tá? Então, antes de seguir, quero pedir para vocês, deixa o like, inscreve no canal, clica no sininho. Se tiver no celular, não sei se já aparece esse tal de hype aí, que eu não uso muito o YouTube no celular. Mas se tiver, clica nesse troço. Se não tiver, não clica, porque daí não tem, né? E se gostar do canal, no final ali do vídeo, recomenda pros amigos. Fala, vai lá. A Melina é massa. Ela fala meio igual uma pessoa idosa e tal. Mas ela é legal. É, quem puder também contribuir aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, quem quiser contribuir com Pix, tá? Pode contribuir aqui, porque eu sou game dev, eu sou pobre. Quem trabalha com joguinho não ganha dinheiro no Brasil. Então, aqui vocês podem me ajudar, tá bom? Para que eu possa continuar com meus vídeos. Então, assim, eu vou falando as coisas de cabeça aqui, não tem roteiro para isso. O único roteiro que eu tenho ali é mais ou menos cada coisa. Eu vou falar esses 10 mitos, que não são aquele mito, nada a ver com aquele mito, tá? E aí eu vou comentar aqui do meu ponto de vista mesmo, e é isso, entendeu? Então, né, como todo qualquer grupo, né, subcultura no caso, né, que foge do padrão da sociedade, acaba que meio chamando muita atenção para si, né? E quando eu falo padrão da sociedade, eu falo assim, usar roupa sem graça, né, ser conservador, não questionar nada, lamber bota de autoridade, milico, essas coisas, né? Isso é padrão da sociedade, né? Não o contrário, né? Então, se ser conservador não é não é fora do padrão, tá? Tô avisando aí alguns. Então, consequentemente, também por conta da estética, não todos, não todo mundo, boa parte de nós góticos gostamos de andar de preto, andar estilosamente. Enfim, eu não também, né? Mas por conta da estética, a subcultura começou a virar alvo, assim, desde o começo de informação, né? Todos os lados. O anarquismo, assim. Todo mundo fala um monte de merda, mas ninguém parou para ler um livro sobre. Mas não é disso que vamos falar, tá? Não é disso que vamos falar. Então, eu vou puxar aqui uma listinha que eu fiz aqui de 10. 10. Tem que ser 10, né? Pra ficar. Se eu fazer um vídeo com 11, ninguém vai ver o vídeo, porque 10 chama atenção. É um número. Não sei por quê, mas é assim, tá? Então, a primeira, que é mais. Parece ser uma coisa simples, mas, cara, é importante. A galera fala: gótico só usa pretos.
Então, não. Gótico é uma subcultura musical. Então você pode andar de branco, exercer sua fé na banda lá, andar de não banda, né? E você andar de branco, você ser médico, enfermeiro e ser gótico, sabe? Então, ou pipoqueiro, você pode ser pipoqueiro, né? Trabalhar num laboratório, né? Então você pode usar branco, tá? Pode usar branco. Não tem nada a ver, é uma subcultura musical. É música e estética, mas a estética ela vem depois. O importante é a música. Tá bom, galerinha que gosta de fazer cosplay de gótico. E odeia música gótica. E adora falar que é gótica, tá? Não precisa usar preto pra ser gótico. Mas ouvir música gótica, gostar de música gótica, eu acho que é o mais importante. Então, gótico não usa só preto, tá bom? Tá bom? Eu uso tudo preto, quase. Mas eu tenho alguma coisa roxa. E às vezes eu tenho alguma coisa cinza também. Aí tem as camisetas de evento de game dev, de desenvolvedor de jogos que eu ganho, que às vezes não é preta, mas essas eu uso em casa. Tô assim desde sempre. Até de antes de ser gótica. Pensava uns 13, 14 anos, eu só queria roupa preta. Mas bem, enfim, vamos lá. Outra coisa, tipo, beleza, as pessoas não falam isso abertamente, mas quem é de fora da subcultura às vezes vem com essas cretinices. O gatekeeping do mal, que eu chamo, porque nem todo gatekeeping é do mal, mas esse é gatekeeping do mal. É, ai, só existe gótico branco, não adianta, você não vai ser gótica. Aí eu já vi os caras falando isso por uma pessoa negra. Não existe, não existe gótico, só branco, né? Por merda que já foi falada, né? Puxarem as bandas góticas, muitas delas têm pessoas negras, pessoas asiáticas, né? Então, não, esse papo de só existe o gótico branco é de burro, gente bitolada. Geralmente nos Estados Unidos que rola bastante isso daí. Tem um cara lá, um influencer lá, que faz uns comercial pra umas grife de bota e roupinha bonita lá. Eu não vou citar o nome da grife, nem do cara que já falou essas merda aí na internet. Então tem. O The Cure tinha um membro da banda, era um homem preto e tal. Um monte de banda que tem. Eu agora não vou lembrar de cabeça, porque como eu falei, eu não fiz roteiro pra esse vídeo específico, porque é um vídeo que eu queria mais falar mesmo, que viesse da cabeça. Então, sim, tem gótico de tudo que é jeito. Inclusive, um dos primeiros que eu conheci na minha vida, o cara era negro. Vem com esse papo de, ah, eu tenho gótico branco, eu tenho que ser pálida. Vocês não conseguem ver o quanto eu sou pálida aqui, mas eu sou pálida porque eu tenho alergia a sol. Não porque eu sou das trevas, tá? E outra coisa, eu fico me mexendo assim porque eu sou autista. Tô meio doidinha mesmo, mas eu fico mexendo assim por causa do autismo, tá? O meu meio doidinho não tem nada a ver com autismo. Tá claro. Outra coisa, eu já falei no começo, né? Quem, ai, gótico é só estética, né? Galera que gosta de fetichizar, ou que confunde, né? Vê uma vocalista de banda de doom metal e fala, gótica, né? Olha uma banda de doom metal, de gothic metal, que gothic ali é só o nome, não é da subcultura gótica, né? Fala, ó, é gótica. Agora você gótico, porque eu escuto Nightwish, Nightwish, tá? Eu gosto um pouquinho, eu gosto um pouquinho. Eu gosto um pouquinho de banda. De Doom, de Power Metal, de coisa assim, né? Até gosto. Mas achar que é gótico, gosta dessas bandas, puta, amigo. Só porque usa preto, não, né? Como eu falei, gótico não é só estética. Sei que muita gente queria que fosse, muita grife aí de loja aí que patrocina influencer que adora falar bobagem sobre gótico, né? Queria que fosse, mas se tem as influencers, tem os meninos da vida aqui que tá aqui pra. Ninguém vai dar bola, ninguém liga. Mas que tá aqui pra zoar com a cara de quem fala essa bobagem imensa que gótico é só estética. Tá longe disso. E outro ponto que, que é bom demais.
Ai, ai. Gótico é uma subcultura de pessoas tristes. Pô, velho, vocês nunca ouviram falar. Pô, vocês já foram em festa gótica? Vai ter gente triste na festa, mas você vai ter gente feliz na festa. Se eu for em uma festa não gótica, você vai ver gente triste na festa e você vai ver gente feliz na festa. A maioria provavelmente tá feliz, tá numa festa. Tem gente triste também. Não tem nada a ver, né? As pessoas gostarem. Assim, eu tenho um problema, depressão desde que eu existo, praticamente, né? Uma melancolia ali, constante, mas isso não faz parte da subcultura gótica. Isso é um problema meu, entendeu? Conviver com o autismo não é fácil. Meu, não é um problema da subcultura gótica. Então, se você é amigo gótico, depressivo, procure ajuda psiquiátrica, tá? Não vai botar a culpa na subcultura, tá bom? Subcultura não tem nada a ver com isso, tá? Até porque, por exemplo, Joy Division a letra é triste, mas é dançante, tá ligado? The Cure é dançante. A Smiths que é. Não, foda-se Smiths, não vou falar de Smiths. Mas entendam, tá? Plastic Noir é bom pra caralho. Inclusive a capa do nosso vídeo é Plastic Noir. Eu vou fazer tem uma coisa que eu queria falar aqui no nosso canal, é que as capas de vídeo eu vou geralmente colocar bandas e depois eu vou colocar um link para uma playlist dessas bandas, tá? Quem não conhece, é um vídeo passado que eu fiz, eu coloquei no The Shroud, que é minha banda, minha segunda banda, era a minha primeira banda favorita, minha segunda banda favorita é o Plastic Noir, que é a capa do vídeo de hoje. E é isso, tá? Então, góticos não são necessariamente pessoas tristes. Tem pessoas da subcultura gótica que gostam. Eu, por exemplo, eu gosto de dia nublado, feliz com dia nublado, porque eu sofro com calor. E não é porque que eu vim do sul, não, talvez porque eu vim do sul eu sofro um pouquinho mais. Mas é porque eu sofro porque eu tenho pessoas autistas que têm problema com conforto térmico, tem problema com calor ou com frio. Eu tenho com calor. Então eu gosto de dia nublado, eu gosto de uma melancolia. Eu gosto, mas isso não é porque não é por isso que eu sou gótico, tá bom? Eu gosto de música gótica. Então, dito isso, vamos pro próximo. Góticos são satanistas. Eu já conheci monge que gosta de música gótica. E aí, vai falar pra ele que ele é satanista? Meio difícil, né? Como eu já falei no vídeo anterior, você tem pessoas de tudo que é religião, tá? De tudo que é crença e descrença no meio gótico. Tá? Tem góticos no mundo inteiro, tem góticos em Angola, tem góticos no Japão. E pá, tem gótico em Cuba, não sei, mas deve ter. Tem gótico em tudo que é lugar, tá? Então, quando eu falo que tem tudo que é lugar, por quê? Porque religião geralmente é determinado, né? A geógrafa falando aqui agora como geógrafa, né? A religião. Por mais que você fale assim, ah, mas se eu nascesse em tal lugar eu ia ser cristão. Não, se nascesse na Índia, dificilmente você ia ser cristão. A não ser que fosse em Calcutá numa certa época lá. Mas tirando isso, então tem gótico em tudo que é lugar, em banda gótica de tudo que é lugar. Então necessariamente ninguém é satanista porque é gótico. Tem satanista gótico? Tem. Inclusive eu já fui meio satanista, assim. Só estudando um pouco na época, né? Mas não tem nada a ver, tá? E é a grande besteira que a galera do povo neopentecostal adora espalhar. Geralmente eles pegam lá uma pessoa que tem um visual assim, meio, uma cara meio assim e tal, leva lá para dar testemunho na igreja e falar assim: olha, eu era gótico. Eu vi tem uma menina que era clássica, tem um vídeo dela no cemitério, assim, foi lá com a TV da Record. Ela falou: eu era gótica, eu ficava frequentando o cemitério, eu dormia nos túmulos. Isso eu também fiz, mas não é essa a questão, entendeu? Aí, que eu não sei o que lá, que eu fazia sacrifício de animal. Um negócio nada a ver, velho. Então, ela falando todas essas babojadas que ela era satanista, no fim das contas. Ela quis dizer que ela era gótica e era satanista. O que eles tentam passar é que todo gótico é satanista. Como eu falei, coitado do monge lá que eu conheci, né? O cara ia.
falar isso aí, nossa, acho que vai ficar bem triste, porque o cara gosta muito de música gótica. É, outro ponto, esse aqui é bom. Esse aqui eu gosto, porque toda vez que você flagra alguém fazendo cosplay de gótico e você diz para ele, amigo, para você ser gótico, você tem que gostar de música gótica. Ele vira o quê? Quer dizer que eu só posso ouvir música gótica? Não. Ninguém falou que você só pode ouvir música gótica. Eu disse que você tem que gostar de música gótica, ao menos. Entende a diferença? Então, desde que eu me conheço, desde que existe internet e tem góticos na internet e eu uso essa porra, né, que eu tenho uma certa idade, um gato aqui. Desde que eu uso internet e tem qualquer coisa sobre gótico na internet, sempre vai ter alguém que vai vir e vai falar assim: é, estão falando aí que só pode ouvir música gótica. Não, nunca ninguém falou. Talvez algum imbecil em algum rolê aleatório aí numa cidadezinha. Mas na internet ninguém fala que você só tem que ouvir música gótica. Nem os músicos das bandas góticas, com certeza, nem eles ouvem só música gótica. Eu ouço muito no metal, eu ouço muito J-rock, visual kei. Eu ouço muito, sei lá, mano, música gaúcha, quando eu tô fazendo churrasco. Eu ouço muito punk rock, entendeu? Ninguém diz que você tem que só ouvir música gótica. É uma palhaçada que geralmente o cara quer fugir da pergunta e aí sair falando isso daí. Então, ninguém diz que você tem que só ouvir música gótica. Tá? Parem de reproduzir essa bosta. Ninguém fala isso. Ninguém decente, ao menos. Ninguém que seja gótico fala isso. Góticos não são só. Não são pessoas. Não é uma subcultura bitolada. Góticos gostam muito de literatura, arquitetura, gostam de várias coisas. A maior parte. Não é uma subcultura de gente bitolada, como tem no metal e em alguns outros grupos aí. Pessoa bitolada, só ouve aquilo, só o subgênero do metal que ela gosta. Tem muito amigo meu metalero que não é assim, né? Headbanger, né? Tem muito, mas tem muito que é assim. Góticos não costumam ser assim, tá? Já fica avisado. Não perder tempo com quem fica esse papinho de ai, mas eu só posso ouvir música gótica. Não! Arrombado, tá? Então, importante. Aí eu catei umas aqui do Keeper aqui, mas eu vi que eu peguei uma repetida, velho. Vou ter que inventar uma décima. Só inventar uma décima. Gótico é tudo. Ele usou essa expressão que eu não vou usar. Gótico é tudo LGBT. Esse texto deve ser antigo. Não, não. Não é. Não é. Mas a gente aceita LGBT no meio. Sempre aceitou. Meio gótico sempre foi um meio quase que LGBT por aceitar bem os LGBT, QIA, e mais se vocês quiserem colocar no meio aí. Isso que não seja coisas negativas, né? Porque às vezes o pessoal quer botar uns negócios ali que não cabe, né? Mas aí quer botar ali só de sacanagemzinha, né? Então, vou QI, APN+, blá, blá, tá? Então, mas não é todo gótico que é assim, assado. Não é todo gótico que é transudo, que quer sair comendo todo mundo ou dando pra todo mundo, igual a galera faz parecer, né? Tem aquele meme do cara que saiu com a gótica, daí o cara falando, nunca mais. Isso é uma conversa totalmente forjada pra mim na internet, né? O cara saiu com a gótica, daí ele fala, eu saí com a gótica, mas nunca mais saiu com gótica. Por quê? Porque ela me amarrou e me bateu. Ah, ah, ah. O cara tá misturando fetiche de BDSM com gótico. Realmente, talvez até a guria com que ele saiu nem era gótica, sei lá. Entendeu? Então, parem de querer achar que gótico é hipersexualizado o tempo todo e que todo mundo é LGBT. Não é, não é, entendeu? Mas o respeito é importante. Não respeita, vá procurar outra turma. Vá procurar, sei lá. Não vou dizer quem que vocês têm que procurar, mas, enfim, vão procurar outra turma. Tem um papo aqui que eu tinha esquecido, porque apesar que eu, né, tem uma certa idade, eu devia ter lembrado disso, mas eu achei ali no site, eu falei, isso aqui só os velhos vão entender, né? O verdadeiro gótico é só o estilo dos anos 80. Ou o dark é o verdadeiro gótico. Caso vocês não saibam, quando o rolê
começou no Brasil nos anos 80, né? Começou no mundo todo nos anos 80, ali, comecinho dos 80, né? E no Brasil tinha uma galera que aderiu e tal, porque né, a música mainstream, né? O gótico tava no mainstream, né? The Cure era mainstream, né? Siouxsie era mainstream, bandas que têm relação com gótico ali, né? Da Cold Wave, da New Wave, também eram mainstream. Smiths era mainstream, né? Tem um monte de banda era mainstream. E seja Gothic Rock, Dark Wave, New Wave, Cold Wave, sei lá, Wave que vocês quiserem. Tudo aquilo ali tinha dentro, rolava ali meio conjunção, né? Próximo, né? Então era mainstream, música gótica era mainstream. Eu lembro quando eu era bem criança que tocava The Cure na rádio, tá ligado? Era muito bom, tá ligado? Tocar The Cure na rádio. Hoje você ouve é, bebi, bebi, não sei o que, briguei, umas músicas assim, né? Só falando disso, né? De bebida, é, tigrinho, eles estão botando tigrinho na música, né? Umas coisas assim. Chifre, parada. Mas antigamente tinha The Cure na rádio. Então, aí tinha os primeiros fãs de música gótica, mas os caras não tinham. Não tinha havido ainda essa troca de informações, essa coisa. Não tinha internet, então não tinha essa troca de informações, essa coisa toda entre Londres, que é onde surgiu a subcultura, né? E o Brasil. Então, se você pegar os países latino-americanos e os países ibéricos, a Espanha, e você pega os nossos vizinhos latino-americanos e o Brasil, a expressão mais comum é dark, entendeu? Isso vem dos anos 80. Então, no Brasil, a gente tinha os darks. Os caras é conhecido como os darks. Eu lembro um prédio que eu morei lá na minha cidade. O porteiro falava assim: Você é dark? Cara, ele era dos anos 80 ainda. Então eu chegava todo dia em casa, cumprimentava ele. Um dia ele me segurou e falou assim: Ô Jurassic, deixa eu te perguntar uma coisa. Me chama de Jurassic, então me chama de Jurassic. Ninguém fala Jurassic. Aí ele falou assim: Você é dark? Eu na hora saquei. Eu falei: Ô mano, eu não sou dark. Eu falei: Não, sou gótica. Tá. Aí ele: Ah, tá. Mas não é a mesma coisa que dark? Então, não é. É e não é, entendeu? Esses caras, a maioria já foi de base aí e tal. Já foi de F, né? Mas eu lembro que quando eu era bem mais nova, tinha uns caras que brigavam. Tinha até briga, treta em rolê. E tinha essa coisa do... o gótico é esses... Cara aí que chegou aí agora aí, que veio... Daí quando começou a vir influência, né? Rolê de Batcave e tal. Aí começou a ter as boatinhas aqui em São Paulo. E também em outras capitais, assim. Começou a vir essa influência de Londres. E a galera começou a usar o termo gótico. Aí alguns Dark ficaram putos. Alguns assumiram gótico, mas outros caras permaneceram aí. Eu conheci um cara que o cara só usava a mesma camiseta de uma banda aí, famosa. O cara falava que ele era Dark, que ele não era gótico, não sei o quê. Então, tem uns caras aí que sobreviveram aí, até os anos 2000 e tanto aí, chamando de Dark, recusando o rótulo de gótico. Mas isso aí é uma expressão muito comum mesmo, como eu falei, países ibéricos e América Latina, tá? No fim das contas é a mesma coisa. Vai ter quem fale que não é, mas é a mesma coisa, tá? Só que os Darks, eles, como eu falei, esses foram os caras mais pioneiros, né? Eles que começaram aqui no Brasil o rolê, né? Tá. O que mais? Esse aqui é muito engraçado, porque eu ouço direto, a gente vê direto, né? Gótico é só fase da adolescência ou moda passageira, né? E a gente sabe que a gente tem algumas coisas que surgem, basicamente moda passageira, que depois elas meio que desaparecem. Elas entram no mainstream e elas desaparecem. Elas ficam confinadas a pequenos grupos e tornam subculturas, né? Gótico foi mainstream, depois ficou meio confinado a pequenos grupos e tal, e hoje a gente tá aí, né? Existe até hoje e tal, mas tem outros grupos, outras coisas que surgem aí que praticamente desapareceu, né? Por exemplo, o emo, né? E para quem não sabe, o emo vem de emotional hardcore, que vem do hardcore, que vem do punk. E não tem nada a ver com o gótico, apesar de que muito emo adora falar que é gótico, porque a moda dos emo era falar que não era emo. O emo de verdade não falava que era emo, coisa de brasileiro. Falava que era gótico, falava que era punk, falava que era headbanger, né?
E aí, às vezes, eles tomavam porrada nos rolês por causa disso também. Mas eles não assumiam que era emo. Só que você vê na internet, somente nos Estados Unidos, o pessoal adora pagar pau pro americano, mas nos Estados Unidos eles confundem muito gótico com new metal. Eles confundem muito com new metal e confundem muito com emo. Então, aí você vê as gerações mais novas que elas não entendem de nada, para elas é só estética, algumas que então, assim, fruto da internet, tá? Não é porque eles são mais novos, é porque eles são fruto da internet. Então, eles não têm, eles só recebem informação, eles não têm necessidade de fazer pesquisa que nem a gente tinha na nossa época. A gente tinha que se fuder atrás de pesquisar as coisas, aprender, emprestar CD. Então, sempre tinha um amigo ali mais antigo, mais veterano, que daí passava as coisas e te ensinava o rolê pra você não ficar falando merda na rua e tomando tapa à toa. Mas isso não tem mais, acabou isso, né? Essa parte de tomando tapa à toa e falar merda na rua, eu acho bom que acabou. Mas tem essa questão, né? A galera só vai por TikTok, essas coisas. Então você vê muita gente na internet que se diz emo gótico punk, assim. A pessoa coloca, sou emo gótico punk, né? Umas coisas assim, né? Existe antes também, mas não na proporção que tem hoje. Então, é porque só estão focados na estética, né? Mas eu acho engraçado porque, por exemplo, você não vê muito emo de mais de 30, 40, né? Pessoas de mais de 30, 40 se dizendo emo, né? Pouquíssimas, né? Mais gótico, você vê gótico com 70, 80 anos. Tem, tem tudo que é faixa, né? Gótico. Foi assim. Eu era criança, eu lembro de já ver algumas pessoas assim, que é gótico. Eu tive acesso a TV a cabo, não porque a gente fosse rico, nada, meu pai tinha. O cara que distribuía TV a cabo na cidade lá, meu pai fazia a contabilidade dele, a gente tinha TV a cabo sempre, sem pagar nada. Então, e aí eu acompanhei muita coisa, assim, eu consegui aprender muita coisa, né, da cultura de fora e tal, assistia muita coisa em inglês e tal. E eu sempre via os góticos, você tinha tudo que é idade, né? Punk também, né? Tem três coisas que não acabam, né? É metaleiro, gótico e punk, né? Os três vão ficar eternos. Difícil acabar. Muito difícil. Essas outras coisas que vêm sobre cultura musical, talvez, acho que ainda tem uns erros ainda, mas já não é mainstream faz tempo. E é mais em cidades grandes aqui, como São Paulo, Rio. Eu sei que tem festa emo e tal, né? Mas gótico ainda tem uns perdidos. Você vai em cidade do interior, você encontra gótico, né? Várias cidades, inclusive. Então, eu acho que não dá pra dizer que gótico é moda passageira, de forma alguma, né? New Metal foi um movimento musical também, ainda tenho até hoje também, mas bem menos que gótico. Grunge também, né? Anos 90 ali, quando começou minha adolescência. Então eu era meio grunjona, barra punk, barra gótica. Eu era tipo esse emo aí atual aí, que fala que é emo gótico, não sei o que, entendeu? Por isso que eu falo, não é uma coisa de geração. Só que daí eu aprendi, né? Levei uns xingos na rua da moda antiga, entendi que não era tudo a mesma coisa e tal. Eu meio que já sabia um pouquinho que não era tudo a mesma coisa, mas eu sempre gostei também, eu gosto muito de grunge. O único tipo de música que me deixa triste profundamente é grunge. Gótico me deixa animada, felizona. Mas se eu ouvir um Alice in Chains, eu me acabo de chorar, dependendo do dia. Bom, aqui foram nove mitos sobre os góticos. Deixa eu ver se eu acho mais um, porque um aqui repetiu. Hum, tem um que eu acho meio bobo assim, mas é que a galera fala assim: pra você ser gótico, você tem que fazer algo pela cena, sabe? Você tem que fazer algo pela cena, assim. Como se fosse. Como se estivesse falando de política, tá ligado? Se estivesse falando do marxismo-leninismo, entendeu? Você tem que ir lá fazer acontecer e tal. Cara, e não é necessariamente verdade isso, por quê? Porque você tem pessoas extrovertidas e tem pessoas introvertidas, tá? Eu sou autista, eu sou introvertida boa parte do tempo. Às vezes, dependendo do dia, eu tô mais animada, eu tô mais extrovertida. Eu já fiz muita coisa, eu fazia zombie walk na minha cidade, fazia festa de zombie walk, então as festinhas góticas que rolava lá era por minha conta. E, cara, mas assim, não precisa ser, a pessoa não precisa ser a pessoa que tá organizando, que tá por trás das coisas,
pra ser gótico. É muito da característica da pessoa, entendeu? Eu acho que não adianta querer empurrar, querer forçar alguém a fazer um rolê que não é o rolê dela. Ela não vai ser menos gótica por isso. Eu acho que a cena por si só vai ter pessoas na cena, claro, depende da cidade, vai ter pessoas que vão fazer isso, entendeu? Vão atrás de fazer essas coisas, organizar as festas e tal. Vai ter gente que tem prazer nisso, que gosta disso, tá? Na minha cidade, eu tinha uma galera que falava que era gótico que nunca fazia nada, nunca se mexia pra nada. Então eu fui, comecei a fazer zombie walk, fazer festa zombie walk, fazer umas coisas assim. E elas não iam. Eles boicotavam, geralmente. É, só na zombie walk eles iam, nas festas era difícil. E rolava só música gótica e tal. Mas aí era porque os caras, não sei, inveja qual era o problema, mas os caras não iam. Então tem gente que não vai mesmo, entendeu? E os caras não eram menos gótico por isso. Talvez quando eles confundiam metal com gótico, talvez eles fossem. Mas não é o caso aqui. Então, sei lá, eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Hoje em dia já não é tão cobrado, porque hoje em dia tá todo mundo hiper individualista, ninguém fala com ninguém, e todo mundo só se relacionando, fazendo amizades e o caralho pela internet. É, então, assim, esses mitos aqui já são meio antiguinhos, já esse do gótico é quem tá fazendo coisa na cena, já tá meio batido, né? Aí tem uma coisa que a galera fala assim, antigamente o pessoal manjava mais de música também, isso é da antiga, né? Mas acho que ainda tem um pouco disso. Infelizmente, cara, na verdade, isso sempre foi assim. Sempre vai ter as pessoas que manjam mais, que vão atrás de. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu ficava usando o Last FM só pra me descobrir bandas novas, porque daí eu clicava na tag lá, Gothic Rock. Aí, nossa, aí eu ia, corria no. Não tinha Spotify, né? Eu corria lá no meu. Na minha Steam Verde da música lá, que eu não lembro o nome. Ah, eu ia no Emule. Eu ia no Emule e aí baixava e conhecia as bandas novas, né? Foi assim que eu conheci The Shroud. Ou então eu ia em alguns sites, assim, lá do leste europeu, tipo, da Rússia, assim. Eu encontrava muito MP3 de banda que eu nunca ouvi falar na vida, que hoje é, tipo, das minhas favoritas. Então eu sempre tive essa gana de caçar coisa nova, descobrir coisa nova e tal, mas não é todo mundo que tem. Então eu não acho que é um grande problema. Assim, acho que o problema é falar que é gótico, querer dizer, querer mandar e desmandar, dizer o que os outros são, que não são, que pode, que não pode, sem conhecer bosta nenhuma de música gótica, sem conhecer nada de gótico e ficar pagando de gótico e dando de bonzão na internet. Aí eu acho meio paia, né? Mas eu gosto de. Eu falo bastante das bandas mais mainstream, mas eu gosto de umas bandas assim que. Tipo, garagem da avó do baixista, assim, é o lugar que os caras ensaiam, sabe? Coisa do tipo. Mas eu não acho que isso me torna melhor que ninguém. Acho que tem pessoas que vão buscar e vão se satisfazer com o mainstream, vão se satisfazer ouvindo, sei lá, Joy, The Cure, Siouxsie, Sisters, enfim, né? Fields of Nephilim, Cocktail Twins, né? Então vai ter gente que vai se satisfazer com isso. Aí tem gente que vai querer mais, né? Eu vou a xarope que quer mais. Então eu vou atrás de outras coisas. Mas isso não faz diferença alguma. Ninguém é melhor que ninguém por causa disso. Síndrome de underground eu acho meio paia, assim. Meio paia. Não, tem uma galera do metal que é muito forte nisso, né? Ah, você gosta de tal banda, então você sabe que banda é o tio da vizinha, do vocalista dessa banda aí que tá na tua camiseta, tocou, né? Ou o cara fala, eu só ouço tal banda, que essa é a raiz, essa. Aí a banda, tipo, é lá de, sei lá, Iraí do Sul. E os caras tocam só na garagem da casa uma vez a cada 2 meses. Então, síndrome de underground é meio besta, é uma coisa meio sem sentido, ainda mais hoje em dia. E falar a real, assim, pra mim, a internet facilitou muito, porque eu sofria muito pra encontrar, pesquisar as coisas. Mas a gente tem um problema sério que as pessoas não sabem utilizar muito bem a internet, aplicativo. Gente que não sabe ainda utilizar, tipo, Google, sabe? Como pesquisa. Tem um caso de jovens que estão fazendo pesquisas no TikTok para prova, para estudar essa coisa. É.
Vivemos tempos sombrios. E tem gente que ainda fala mal da Wikipédia, velho. Bom, então aqui foram 10, 11, 12, 13, sei lá que eu já perdi as contas dessa porra. De mitos, bobageiras que são ditos sobre a subcultura gótica, sobre os góticos, né? Espero que tenha sido interessante para vocês, como foi interessante e divertido para mim falar disso. Eu gosto muito de falar dessas coisas. Eu lembro de coisas muito engraçadas, porém eu não posso ficar aqui falando, porque vai ter pessoas que vão ouvir e vão se reconhecer na história e pode dar ruim. Então, deixa quietos. Mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigado aí pela presença no meu canal. Novamente, quem quiser dar um apoio, tem aqui um Pix para me ajudar. Ajuda aqui, que eu sou designer de jogos, ou seja, sou pobre. Quem quiser também conhecer o canal da Nerds, o link está na descrição desse vídeo. O canal da Nerds sempre tem lives com notícias do meio tech, nerd, otaku. A gente fala de tudo, games bastante, fala meio que de tudo. Se tiver que falar de Star Trek, a gente fala, Star Wars, Doctor Who, se tiver que falar, a gente vai falar. Não tem essa, fala Tokusatsu, fala até de umas coisas mais obscuras aí. Falou Kamen Rider. É um canal pra nerds mesmo. De esquerda, né? Não interessa se você não é anarquista, se você é maoísta, se você não é nada disso, mas você tá cansado de choradeira, de bobalhão reclamando de ter uma mulher no meu joguinho, tem uma trans nesse vídeo, essas coisas, seja você é convidado a aparecer nas lives da Nerd de Esquerda. Bater um papo com a gente. E fora as piadas, a gente é bem humorado, a gente não é aqueles... Tem um pessoal de esquerda que é chato, né? Que é anti-humor. A gente não é assim. A gente até exagera um pouco, a gente é meio humorado. E a gente não baixa a bola em céu. Inclusive, aos incels, aos mimi gamers, etc., que comentem aqui no meu canal. Não gastem seu tempo, seus comentários serão deletados em que eu gaste meu tempo respondendo. Tirando tudo isso, então, obrigada. E vejo vocês no próximo vídeo. Tem lives também toda segunda, quarta e sexta, jogando joguinhos brasileiros. Estou jogando no momento atual, hoje é o dia 12 de 3 de 26. Estou jogando Árida, um joguinho que se passa no sertão do Nordeste durante a Guerra de Canudos. Também estou jogando Horizon Chase Turbo, que é uma homenagem a um jogo antigo do Super Nintendo chamado Top Gear. O jogo é brasileiro também. E estou jogando Super Patriota Simulator. E esse é... Só pesquisar o nome que vocês vão achar. Esse é divertido demais. Muito bom. Então é isso. Muito obrigada. E nos vemos na próxima. Carpe Noctem.